No segundo turno, André conseguiu menos da metade dos votos de Sarto, Wagner e Girão. Os números das eleições 2024 em Fortaleza contam algumas histórias sobre os desempenhos dos então candidatos a prefeito Evandro Leitão, do PT, e André Fernandes, do PL. Analisando os votos do petista e do bolsonarista, os apoios e os votos recebidos por outros candidatos no primeiro turno, é possível chegar a algumas constatações interessantes. No segundo turno, uma aliança foi formada em torno da candidatura de André Fernandes, que contou com o apoio direto de então candidatos e também lideranças políticas, além da atuação nos bastidores de figuras de peso no cenário local, como é o caso do ex-ministro Ciro Gomes. Contabilizando os votos dos então candidatos José Sarto, Capitão Wagner e Eduardo Girão no primeiro turno, foram 339 mil votos. Wagner e Girão apoiaram Fernandes abertamente no segundo turno, enquanto Sarto decidiu pela neutralidade. Entretanto, atores políticos próximos do pedetista, como o ex-prefeito Roberto Cláudio e parte expressiva dos vereadores da base, apoiaram André Fernandes. No primeiro turno, Evandro recebeu 480 mil, pouco mais de 480 mil votos, enquanto no segundo turno angariou mais de 716 mil votos, um aumento de 236 mil votos. Fernandes, por sua vez, havia conquistado 562 mil no primeiro turno, saltou para mais de 752 mil, crescendo para 149 mil. Brancos, nulos e abstenções não registraram mudanças significativas. A gente vai então agora observar esse quadro que já está aqui na nossa tela, só corrigindo, André Fernandes no segundo turno, 705.292 votos. Mas aí a gente observa o crescimento. Evandro Leitão, no primeiro turno, conquistou 480.174 votos, cresceu para 716.133, um aumento de 236 mil votos. Já André Fernandes, no primeiro turno, teve 562.305, no segundo turno, 705.295, ele ganhou 143 mil votos, ou seja, bem menos do que Evandro Leitão. Evandro Leitão saltou de 34% para 50% dos votos válidos, mais 16 pontos percentuais, enquanto André ganhou apenas 9 pontos, e a gente mostra de onde vieram os votos de cada candidato. Eu acredito que aqui a gente passando essa tabela, a gente tenha mais dados interessantes. Sarto, Wagner e Girão tiveram juntos 339 mil votos, lembrando que Wagner e Girão apoiaram André no segundo turno e Sarto ficou neutro, mas as principais lideranças, aliadas aí ao prefeito, aderiram à campanha do PL. E aqui a gente tem os votos dos outros candidatos, mostrando que Sarto teve 164 mil, Capitão Wagner 159 mil, Girão 15 mil. Aqui a gente passa e tem mais dados para a gente compreender. No entanto, Evandro cresceu em bairros onde Sarto foi forte, como Palpina, Moura Brasil e Ancuri, ou seja, Evandro atraiu mais votos de José Sarto, que foi o terceiro colocado, do que André Fernandes. E aí a gente observa, quanto mais lilás for aqui o tom do nosso mapa, mais votos Evandro Leitão tirou ou conquistou ou atraiu de José Sarto. E aqui a gente vê também o crescimento de André Fernandes em relação a crescimento nas eleições de um turno para outro. André cresceu principalmente em bairros onde Wagner foi forte, como Barra do Ceará e Vila Velha, como a gente observa aqui nesse mapa. Evandro Leitão, então, atraiu menos votos de Capitão Wagner, mas atraiu o suficiente para ser vencedor no segundo turno. Uma das razões que pode explicar a virada em Fortaleza é que, apesar do grupo político do atual prefeito se engajar na campanha do segundo turno, não houve migração de votos de Sarto para André Fernandes. Como a gente observa aqui nesse gráfico, crescimento de Evandro versus desempenho de Sarto no primeiro turno. Para finalizar o nosso último slide, os bairros onde Sarto obteve seu melhor desempenho no primeiro turno coincidem com aqueles onde Evandro Leitão registrou mais crescimento. Palpina, Moura Brasil e Ancuri são exemplos claros deste cenário. Está aqui, então, tudo direitinho. Se você quiser observar mais detalhes, é só acessar o nosso portal O Povo.